John Lennon, seja bem-vindo, John Lennon. Eita, agora, hein? O povo já estava com saudade de você. Deixa eu só confirmar se está gravando aqui, pessoal. Ah, tá gravando. Beleza. Bom, vamos lá. Dar sequência aí, né, ao nosso estudo e para a gente, como a gente sempre inicia, fazer uma oração, pedir a nossa irmã Regiane que possa fazer essa oração à noite, em nome de Jesus. Érica, pode fechar teu microfone, Érica, por favor. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai amado, neste momento, Senhor, nós estamos aqui, Pai, iniciando a nossa aula de hoje, Senhor. Peço, meu Pai, que Teu Espírito Santo, Senhor Jesus, esteja, Senhor Jesus, conosco, abrindo nosso entendimento. Pai amado, que o Senhor venha abençoar o nosso pastor Joel, que está, Pai, nos direcionando. Abençoa a vida dele, abençoa a sua casa e toda a sua família. E também, Senhor Jesus, te peço, Pai, abençoa, Pai, cada participante, meu Deus, abrindo nossa mente e dando entendimento. São as bênçãos que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Então, dando sequência aí ao nosso estudo sobre bibliologia, lembrando, hoje é a nossa penúltima aula, tá bom? Semana que vem é a nossa última aula sobre esse assunto. Depois a gente já vai para um outro assunto. Mas a gente não poderia dar sequência, é óbvio que não tem como a gente... John Lennon, pode fechar teu microfone também. Isso, Vaso. Não tem como a gente se aprofundar de fato 100% no que tange a Bíblia, né? Porque há muitos assuntos e, na verdade, o nosso tempo é pouco. E até para não se tornar uma coisa cansativa. Mas existe algo que a gente não pode deixar de falar. E a gente vai falar um pouco hoje, que é sobre a inspiração da Bíblia, né? O quão é importante a gente conhecer e saber um pouco desse assunto. Se eu perguntasse para vocês, o que diferencia a Bíblia de qualquer outro livro? O que você me responderia, Eduardo? Pastor, o que O é que diferente, diferencia a Bíblia de outros livros? o que é diferente na Bíblia, porque o que a gente lê na Bíblia, a gente sabe que é verdade, né? E, e alguns livros é história, né? Que a gente não tem Sim. certeza e convicção que foi verdade, que foi real. Agora tem uma coisa importante que a gente vai falar um pouco mais à frente. Não vou nem falar agora, não, senão a gente chega lá, vai queimar a etapa. Você falando aí sobre a verdade, né? Que contém a verdade. John Lennon, Varão, não tá, seu áudio não está saindo, não. Vixe, conectou. Tá usando Bluetooth, né? É um garoto chique, né? Dara saiu. Vai conseguir, John Lennon? Enquanto John Lennon tá vendo ali, vamos lá, vamos ver outra pessoa aqui. Minha amada esposa Lídia, fala pra gente aí, o que que você acha que diferencia a, a Bíblia dos outros livros? Eu acho que é porque é a gente ouvindo Deus falar com a gente, a palavra de Deus viva vindo para a gente.
E os outros livros foram escritos por pessoas comuns, não foram direcionados pelo Espírito Santo, igual foi a Bíblia. Amém. Olha como é que ela tá chique, gente. Olha lá, de cachecol. Tá muito frio. Muito bem. Érica, se você tivesse que diferenciar, qual a explicação que você daria sobre isso? Então, pastor, a Bíblia, ela relata, né, fatos verdadeiros, né, a palavra de Deus, né, e os outros livros contam histórias escritas, né, por autores normais, comuns, e a Bíblia é um livro que, na verdade, conta toda a verdade, né? A palavra de Deus. E aí, eu ia deixar mais para frente, mas eu acabei ficando com a tua resposta também. Eu fiquei instigado a perguntar: a Bíblia contém mentiras? Não, Essa pergunta é para todos, tá? A Bíblia contém mentiras? Pensa direitinho aí. Jolena, teu som ainda não saiu. Diogo, fala aí, Diogo. Eu acho que não. Acho que não contém mentira, não. A gente fica até com medo de responder, né, É, gente? Sim ou que talvez não? possa conter. Priscila, pode responder aí? O que você acha? Dara conseguiu entrar? Josimar, pode falar, Josimar? Dara conseguiu, né? Beleza. Tô assim. E aí, É, a Bíblia contém mentira? ela contém relatos, né? Mas a Bíblia em si, ela não mente, né? Opa, é aí onde eu queria chegar. A Bíblia, ela não mente. O que vocês disseram é bem verdade. Mas ela contém mentira, sim. Mentira de pessoas, né? Que têm suas histórias contadas, mas não é a mentira da Bíblia, é a mentira das pessoas. Né? Um exemplo que a gente poderia dar é o exemplo de Ananias e Safira, quando eles mentem ao Espírito Santo, né? Mentem a Pedro, que era o apóstolo, e com isso, consequentemente, mentem também ao Espírito Santo. Então, isso aqui é uma perguntinha, só uma para ver se vocês estão ligados mesmo, mas a verdade é essa: a Bíblia ela não contém mentiras. Por quê? Porque o que diferencia a Bíblia de outros livros, sem sombras de dúvida, é a inspiração. Quem inspirou a Bíblia? Quem inspirou a palavra do Senhor? Não é a mesma inspiração de qualquer outro livro, e talvez você já tenha lido alguns outros bons livros, né? Um livro de autoajuda, quem sabe até um livro de cunho cristão. A gente tenha lido esse livro de cunho cristão e que tenha sido uma bênção para a nossa vida. Porém, a Bíblia, ela é acima, é inconteste, ela é acima de qualquer coisa. Então, a gente precisa compreender, quando qualquer pergunta for feita a respeito da Bíblia, a Bíblia não é o tipo de livro que a gente coloca em xeque. A Bíblia não é o tipo de livro que a gente pensa para ver se é verdadeiro ou não. Né? Talvez todos nós aqui já tenhamos a consciência disso, e isso é muito bom. Mas há, às vezes, em torno de nós, muitas pessoas que têm ainda as suas dúvidas com algumas coisas.
né? Por exemplo, a Bíblia, ela contém um relato de todas as coisas, mas às vezes as pessoas não conseguem enxergar que coisas são essas, ou como eu consigo enxergar, por exemplo, a pré-história dentro da Bíblia. Aí aqui vai uma pergunta, talvez um quebra-gelo, não sei como você queira chamar, mas vai uma pergunta. Quem de vocês aí acredita que existiu dinossauro? Levanta a mãozinha aí no aplicativo. Vamos ver. Diogo acredita que existiu. Lídia acredita. Quem mais? Dara acredita. Olha aí. Ó, irmã Regiane acredita. Todo mundo acredita, né? Agora, por que vocês acreditam? Quem é o primeiro corajoso? Ah, pastor, eu acredito que existiu dinossauro. Mas por que tu acredita? Pela ciência, né? Pelos fósseis deles encontrados. Bom, a gente está falando da Bíblia, pela palavra. Pela palavra aí, não. Aquilo ali, talvez, se eu fosse te confrontar, a gente poderia dizer que foi em qualquer outro tempo, de repente no nosso próprio tempo. A gente sabe que é um tempo pré-histórico, né? Se diz que os dinossauros eram antes do homem, certo? Se eu estou certo ou estou errado. Se eu estiver errado, pode me corrigir, eu não sou o dono da razão, não. Na verdade, mas biblicamente, eu posso afirmar que existiu dinossauro? Sim ou não? Não, eu acho que não. Josemar, não. Quem mais acredita que não? Também acho que não. Eduardo, não. Mas então, aí nós teríamos um problema. Olha como é que é importante a gente estar conectado com a nossa crença na palavra de Deus. A gente tem um problema. Por quê? Porque talvez se isso fosse uma pergunta feita numa roda de amigos, e alguém perguntasse para você, como eu perguntei, você acredita? Eu acredito. Mas está na Bíblia? Não está. Mas aí tu crê na Bíblia ou tu não crê na Bíblia? Ao confronto. Você está me dizendo que crê 100% na Bíblia, mas você não consegue provar na Bíblia que existe, então como é que é esse negócio aí? Não é verdade? Só que quando a gente para analisar, eu não tenho em mente agora aqui, mas eu vou procurar depois e vou mandar para vocês lá no grupo, tá? Não deixa eu me esquecer, não. Existe um texto no livro do profeta Isaías que ele fala sobre os dinossauros. Só que ele não usa o termo e a palavra dinossauro. Ele usa o termos de grandes animais que tinham suas caudas fortes como pinheiros e andavam sobre a terra. Então, isso deduz para a gente que talvez, possivelmente, né, onde a gente acredita que essa seja uma comparação que o profeta Isaías ele faz nas suas revelações dadas por Deus, na sua inspiração, de que possivelmente tem existido, de fato, dinossauro. Entendeu? Mas isso é uma informação relevante? Isso muda a minha vida? Isso muda a minha comunhão com Deus? Talvez não. Talvez existam pessoas que nascem e morrem, não têm essa informação, não se preocupam com isso. Mas é importante a gente, e como eu disse a vocês, que estão estudando a palavra do Senhor, que vocês comecem a mergulhar profundo em todos os tipos de assunto e perspectivas, porque isso pode sair, talvez, numa conversa informal com um amigo teu, num de amigos, numa roda de família, e quando isso acontecer, você tem o quê? Uma resposta certa para você dar, entendendo que tudo que contém na palavra de Deus é a inspiração de Deus para a nossa vida.
desde, como eu disse, a gente aprendeu lá no princípio, as 3 coisas que a Bíblia faz, que a palavra de Deus faz na nossa vida, que são o quê? Vamos lá. Primeiro, ela Exorta, exorta. Segundo, consola, consola. Para terceiro, E edifica. edifica. É isso aí. Edifica. Ela exorta, ela consola e ela edifica a nossa vida. Para isso que existe a palavra do Senhor, né? Para nos trazer ao trilho, ao rumo, à direção daquilo que Deus ele tem para minha, daquilo que ele tem também para a sua vida. E se eu perguntasse para vocês, o que é inspiração? O que é inspiração? Hoje eu quero pensar com vocês um pouco. O que é inspiração para você, Josimar? Hoje eu vou perguntar a vocês bastante, tá, irmão? Se prepara aí. Só a irmã Priscila, acho que falou que está no trabalho, que né, a gente vai poupar ela hoje. Outro que tiver aí também pode falar, tá? John Leno, conseguiu consertar teu microfone, John Leno? Eu quero ouvir tua voz. Ninguém, não é possível. John Leno até saiu da reunião. Já voltei já. Ah. Que você acha, John Leno? Como é que é a pergunta mesmo? O que é uma inspiração? O que vem a ser uma inspiração divina? Deus inspirou Moisés para escrever. O que é isso? O que é essa inspiração? Vou te falar que eu não sei responder ao certo, não. Sincero. Mas não tem nenhuma... É difícil explicar a palavra inspiração. Então vamos lá, todo mundo. O que é inspiração? Escreve aí. Inspiração é a influência sobrenatural do Espírito Santo sobre os escritores. Era isso que acontecia. Inspiração, isso na Bíblia, né? Inspiração divina é a influência sobrenatural do Espírito Santo sobre os escritores, capacitando-os a receber e transmitir a mensagem divina sem mistura e sem erro. Deu para todo mundo copiar aí? É a influência sobrenatural do Espírito Santo sobre os escritores, capacitando-os a receber e a transmitir a mensagem divina sem mistura ou erro. Então, meu irmão, é por isso que a gente ouve falar, a gente ouve alguém pregar, e é uma realidade, a Bíblia não tem erro. E ela não tem erro não é porque a gente crê na Bíblia cegamente. Não é essa a questão. Porque às vezes tem pessoas que creem em alguma coisa cegamente, né? Ela crê e pode estar errado, mas ela continua crendo, né? É igual a conjectura que tem do burrinho, né? Eu não sei nem contar muito bem, mas eu me lembro que ele fala sobre as cores, né? Ah, o burro falou que o verde não é verde, o verde é roxo. E a gente entende que tem muitas pessoas que creem cegamente, mas nós cremos na Bíblia, pelo menos eu e acredito que vocês também, não cegamente. A gente crê porque a gente vê na palavra de Deus a revelação de coisas poderosas que Deus fez, que Deus está fazendo e que ele vai fazer no meio do seu povo. E é por isso que a gente crê que
existe essa inspiração divina. A própria Bíblia, ela reivindica para si a inspiração de Deus, né? Quando a gente vê na Bíblia a inspiração, assim diz o Senhor, é como se fosse um carimbo de autenticidade. Sou eu que estou falando. Essa palavra é minha. Essa palavra é verdade. E essa expressão, assim diz o Senhor, ela tem mais de 2.600 vezes na Bíblia, em todos os livros, em todos os 66 livros, 2.600 vezes a expressão assim diz o Senhor, como se fosse um carimbo, em todos os livros da Bíblia, além de outras expressões que são equivalentes também, né, a esse termo, assim diz o Senhor. E foi o Espírito Santo de Deus que falou através dos escritores. Se a gente lê, por exemplo, Ezequiel, capítulo de número 11, versículo de número 5, vou ler aqui para vocês. Ezequiel, deixa eu abrir aqui. Ezequiel era o quê, irmão? O que era Ezequiel? Alguém sabe me dizer? Era um sacerdote? Profeta. Profeta. Eita glória, hein? Barão Josimar, ligado. Ezequiel era um profeta. E dentre as muitas revelações e profecias que Ezequiel ele fala, né? Ele demonstra isso, que foi Deus, foi o Espírito de Deus que falou através dos escritores na sua palavra. Por exemplo, o versículo de número 5, 11, 5, diz assim: então o Espírito do Senhor veio sobre mim e mandou dizer. Aí vem toda a profecia daquilo que Deus estava falando. E isso decorre em grandes partes da Bíblia. Você certamente já viu muitas passagens assim, né? Deus falando. Assim diz o Senhor, né? Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, dentre outras terminologias que também vai se falando. Porém, existem algumas teorias que são falsas da inspiração da Bíblia, né? Pessoas que tentam normalizar o que foi escrito na palavra do Senhor. Dentre elas estão algumas, e nós vamos listar, e eu quero que você escreva, tá bom? Quanto a falsas teorias da inspiração da Bíblia. Quanto à inspiração da Bíblia, há várias teorias falsas, as quais não devemos ignorar. Ignorar no sentido de conhecer, tá, gente? Saber, para depois a gente poder refutar todas elas. Dentre elas se destacam as seguintes. Pode falar? Primeira, a teoria da inspiração natural humana. A teoria da inspiração natural humana. Essa teoria, ela ensina acho que alguém mandou mensagem no grupo. Essa teoria deve ser a internet dela lá que não está legal. Vocês estão me ouvindo bem, todo mundo? Sim? Deve ser a internet dela lá. Deixa eu só responder ela aqui no grupo. Espera aí, pessoal. Eu estou falando embolada, ela botou aqui, ó. Como é que tá a gravação aí para vocês? Então, o pessoal aqui, o restante do pessoal, tá todo mundo conseguindo ver legal aqui. Não está embolando para eles, não. Pode ser a internet de vocês.
Pode ser a internet de vocês que não está muito legal. Se vocês estiverem em algum roteador, que vocês podem fazer rapidinho aí, desliga o roteador, desliga o modem, deixa uns 30 segundos fora e liga novamente. De repente pode ser que melhore aí, tá bom? Enquanto isso, eu vou dando sequência aqui, e depois vocês acompanham na nossa aula gravada, beleza? Bom, pessoal, deixei aqui a mensagem para elas, daqui a pouquinho elas dão uma olhada ali. Então, a primeira, a teoria da inspiração natural humana. Essa teoria ensina que a Bíblia foi escrita por homens dotados de gênio e força intelectual especiais. Isso vocês não precisam anotar caxiamente tudo que eu vou falar, não. Mas entendam o que eu estou falando e escrevam para depois vocês entenderem, tá bom? Como se fosse assim, pessoas que têm um dom natural. Tem gente que tem o dom de falar. Tem gente que fala muito bem, e nem sempre porque ela fala muito bem, necessariamente ela é uma pessoa cristã, ela é uma pessoa da igreja. Às vezes é uma pessoa do mundo, às vezes é uma pessoa que professa uma outra fé, às vezes é uma pessoa que professa um outro tipo de credo, mas fala muito bem, escreve muito bem, que quando você lê assim, fala, nossa, que fala bonita, nossa, que frase bonita, né? Nossa, que frase legal. Gente, eu já cansei de ver gente cristã, que professa a fé cristã, compartilhando frases de Chico Xavier. Eu acho que todo mundo sabe quem é Chico Xavier, né? Chico Xavier foi um grande líder da religião do espiritismo, né? Foi o cara que tem uma marca, principalmente no Brasil, dentro dessa religião. E eu já vi muita gente cristã compartilhando a frase dele, achando, nossa, que frase bonita, que frase legal, que talvez as palavras e a fala possa ser até uma frase coerente, vamos dizer assim, mas, na verdade, a gente não acredita necessariamente que tenha sido uma inspiração divina, como foi a palavra de Deus, né? E existem muitas pessoas que têm esse pensamento. A Bíblia foi escrita por algumas pessoas que são extremamente inteligentes. É por isso que eles conseguiram escrever tantas coisas bacanas, tantas coisas legais. E não é o que a gente crê, né? Voltando, o que a gente crê? Que ela foi inspirada por Deus. Segunda coisa, a teoria da inspiração divina comum. Teoria da inspiração divina comum. O que é isso, pastor? Essa teoria, ela ensina que a inspiração dos escritores da Bíblia é a mesma que hoje vem sobre nós quando a gente ora, quando a gente prega, quando o pastor, né, ora lá, quando a gente que é pregador, quando os irmãos que têm a oportunidade para dar uma saudação ou algo desse tipo, quando você ora, né, você pede, aí Deus te revela alguma coisa, Deus te mostra alguma coisa no texto, né? A gente usualmente usa esse termo, né? Deus falou comigo, eu mesmo ontem usei esse termo na ministração, Deus falou comigo. Só que essa inspiração, ela é diferente, olha como são coisas diferentes, daquelas que foram dadas através da palavra de Deus. Por quê? Porque na palavra é muito mais profunda, né? Aqui o que Deus ele me revela são coisas que já foram dadas a outros, né? Como aos profetas, como aos discípulos, como aos sacerdotes. É completamente diferente, não é a mesma. E aí existe algumas direções dentro disso, né? Alguns pensamentos dentro disso. Quando nós cantamos, quando nós pregamos, quando nós andamos em comunhão com Deus, essa inspiração, como disse, é completamente da inspiração bíblica
inspiração dada por Deus. E por que isso acontece? Por que a gente não deve acreditar que o mesmo sentimento que a gente sente quando você está dentro de casa, lendo a Bíblia, quando você está tendo uma revelação de uma coisa, não é a mesma que eles tiveram? Primeiro, porque o Espírito Santo e o próprio Deus tinham um propósito que era muito maior quando a Bíblia foi escrita. É importante Deus falar contigo hoje? É importantíssimo. A gente tem essa liberdade, ou claro que temos, né, de receber uma inspiração. Quando a gente ouve hoje, a gente pode entender que existem muitos louvores que são inspirados por Deus. Quem é que na sua casa nunca sentiu a presença de Deus escutando um hino, né? Escutando um louvor? Só que não é a mesma coisa da palavra. Porque, primeiro, na palavra, para ser escrita, havia uma base, ali seria um alicerce para que outras coisas, como mensagens, pregações, como louvores, a partir daí pudessem acontecer, né? Outra coisa, terceiro, a teoria da inspiração parcial. O que é isso, pastor? A teoria da inspiração parcial. Ela ensina que partes da Bíblia são inspiradas e outras não. Olha que coisa terrível. Ela ensina que a Bíblia não é a palavra de Deus, apenas ela contém. E há uma diferença entre ser e conter. São coisas distintas. Se essa teoria ela fosse verdade, a gente ia ter uma grande confusão, porque qual parte que a gente ia poder dizer que essa é inspirada ou não é, né? Ia ter uma confusão plena, pessoas, a gente ia bater cabeça aí, porque quando fosse uma coisa que fosse benéfico para a gente ia querer falar, isso aqui é inspirado por Deus. Mas se fosse uma coisa que não fosse benéfico para a gente diz, não, isso aqui não é inspirado por Deus. E isso é o que algumas pessoas acreditam. Tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, gente, todas essas, até a terceira que a gente já falou aqui agora, tem pessoas que acreditam assim, tá? Que acreditam dessa forma, né? Que a Bíblia foi escrita por pessoas inteligentes, outros entendem que a Bíblia foi inspirada como nós também recebemos inspiração, outros acreditam que parte da Bíblia é, outra parte não é, que ela não é a palavra de Deus, mas ela contém a palavra de Deus, enfim, existe tudo isso. Outra coisa, quarto, a teoria do ditado verbal. A teoria do ditado verbal. O que é isso, pastor? Isso ensina que a inspiração da Bíblia, só quanto às palavras, não deixando lugar à atividade, o estilo do escritor. Ou seja, ela quer levar em consideração não o que estava acontecendo. Por exemplo, se a gente pegasse o Novo Testamento, o apóstolo Paulo, diversas vezes o apóstolo Paulo estava fazendo o quê? Ele estava dentro de uma cadeia, estava dentro de uma prisão. E as pessoas não levam em consideração esse tipo de sentimento que eles estavam passando naquele momento. Quando João escreveu o Apocalipse, onde que João estava? João estava na ilha de Pátimo, fazendo o quê? Sozinho. Era uma ilha vulcânica cheia de serpente e ele estava com o corpo todo queimado de óleo, porque tinha sido jogado dentro de uma caldeira fervendo. Quem estava de fora podia olhar para João e dizer assim, pô, João escreveu uns troços doidos, uns troços malucos, falando de uns bichos de 7 cabeças, da besta que subiu no mar. Ele ia falando, o cara tá delirando, João tá doidão, ó. Depois que ele foi para essa ilha aí, ele ficou maluco, ficou doido. Mas só que não, né? Era a inspiração de Deus que ele estava recebendo ali naquele lugar. E dentre outras também, como a última que eu vou citar aqui para vocês, a teoria da inspiração das ideias, que ensina que Deus inspirou as ideias da Bíblia, mas não as suas palavras, né? É como se o cara que vai fazer uma casa, fala assim, pô, se tu fizer uma casa no alto desse morro, fica legal. E eu disse, é mesmo, vou fazer. E aí ele vai fazer a casa. E não era isso que acontecia, né? Deus não dava a ideia,
por exemplo, para Moisés. Mas eu vou te dar a ideia de como foi mais ou menos, e Moisés foi escrevendo, eu acho que no jardim tinha uma árvore que ficava no meio do jardim. Eu acho que dessa árvore que ficava no meio tinha o fruto do conhecimento do bem e do mal. Isso não existia, né? A gente acredita literalmente na Bíblia. Tudo que nela contém e tudo o que nela está contido. Então, a gente precisa canalizar nosso pensamento enquanto a gente estuda, né, sobre tudo. E por que a gente começa com bibliologia? Porque se a gente não acredita na Bíblia, é em vão a gente está, por exemplo, aqui aprendendo. Se a gente não confia na Bíblia 100%, lá na frente a gente vai se deparar com algum texto que vai conflitar, e eu falei para vocês na primeira aula sobre isso, e você vai dizer assim, mas como é que pode? A Bíblia diz que Deus ele não se arrepende, que Deus é um Deus que vai com sua palavra até o final. Mas como é que eu estou vendo aqui o próprio texto da Bíblia dizendo que Deus se arrependeu? Né? Não faria sentido. E é por isso que a gente precisa entender, aprender e confiar 100% na inspiração da palavra de Deus. Inspiração e a revelação da palavra de Deus. E dentro disso, a gente precisa entender uma coisa que é importantíssima, e às vezes tem gente que faz uma confusão terrível, que é a diferença entre revelação e inspiração divina. Qual a diferença entre revelação e inspiração divina? Vamos lá. O que é revelação? Revelação é a ação de Deus pela qual ele dá a conhecer o escritor coisas desconhecidas, que o homem por si só jamais podia saber ou conhecer. Um exemplo disso, vamos ler? Daniel, capítulo 8. Daniel, livro do profeta Daniel, capítulo 8, capítulo 12. Capítulo 12, versículo 8. 12, 8. Isso é Daniel falando, tá, gente? Ele diz assim, ouvi, mas não compreendi. Por isso perguntei, meu Senhor, qual será o resultado disso tudo? E isso nos ensina exatamente sobre isso. Às vezes a gente não tem o conhecimento de tudo. E isso é o sentido do que às vezes a gente recebe por revelação. Quem aqui é mais do meio pentecostal, ou já andou no meio pentecostal, já passou por esse dilema, né? Já passou por esse caminho de receber uma revelação, de ficar assim, cara, esse cara falou, será que ele foi usado por Deus mesmo? Será que o que ele quis trazer para a minha vida é algo que vai ser relevante para abençoar a minha vida? Não é. Às vezes a gente faz essa pergunta diante disso. Mas isso se dá, a revelação se dá exatamente sobre isso, a ação de Deus pela qual ele dá a conhecer coisas desconhecidas, né? E falando sobre o pentecostalismo, na verdade, hoje o que impera no nosso meio é o neopentecostal. O neopentecostal é onde que tem os grandes problemas. É onde o cara acredita no sal grosso, é onde o cara acredita na rosa vermelha, né? E a gente que é cristão, a gente sabe que não é bem assim. Eu sempre digo isso, sempre falo, gente, eu acredito em revelação, eu acredito que Deus usa em profecia, mas o que Deus fala, tanto na revelação quanto na profecia, não traz confusão. Tu não fica confuso. Você pode não entender, como muitas das vezes o que Deus faz na nossa vida. A gente não entende. Mas quando Deus faz, meu irmão, quando Deus ele fala, você tem a certeza de que ele vai realizar. Você não sabe como vai acontecer, você não sabe de onde vai sair a provisão, mas tu acredita que e o teu coração está tão em paz
que as bênçãos do Senhor chegarão para você. E isso se dá por meio da revelação. E a inspiração. A inspiração, a gente já ouviu, na verdade, um pouco da sua definição lá no começo do nosso estudo, né? Que é quando Deus ele fala diretamente aos seus filhos, né? Ele se revela diretamente aos seus servos, né? Tudo aquilo que ele quer realizar, tudo aquilo que ele quer fazer, tudo aquilo que ele quer derramar sobre os seus filhos. E essa é a principal diferença, revelação. Revelação, ele fala e muitas das vezes a gente não entende. Inspiração é quando ele descortina e nos dá tudo aquilo que ele quer dar a cada um de nós, pelo seu poder e a sua glória. Para a gente dar uma acelerada aqui, estou tentando acelerar aqui para a gente poder pegar aqui o máximo de conteúdo possível. Ó, só para vocês terem um exemplo, esse aqui é bacana, ó, só para vocês terem um exemplo. Partes da Bíblia que foram dadas por Deus por meio da revelação. Isso não foi uma inspiração, isso foi uma revelação. Alguém aqui tem alguma sugestão para dar? Essa é bacana, para vocês compreenderem melhor. Tem alguém, algum corajoso? John Lennon, tá levantando a mão, John Lennon? Vamos lá. Moisés estava na criação? Sim ou não? Fala aí, gente, alguém. Abre o microfone e fala. Moisés estava na criação? Não. Não, não estava. A Regiane respondeu. Mas como que ele falou sobre a criação do Jardim do Éden? A criação do homem? Foi por meio da revelação. Deus o revelou. Deus o mostrou, né? Um assunto que era muito antes dele, muito antes que ele pudesse existir. Outro exemplo. O homem ele tem a capacidade de entrar um na mente do outro? Sim ou não? Não. Tem como você saber o que John Lennon, tua namorada sonhou essa noite? Se ela não te contar? Mas Deus pode revelar. E Deus revelou os sonhos de Faraó para quem? Para José. Revelação. Daniel declara ao rei Nabucodonosor o sonho que ele havia esquecido. Olha, isso aqui é mais forte ainda. O sonho que ele havia esquecido. E em seguida interpreta. Nabucodonosor, gente, eu tive um sonho essa noite, mas não consigo lembrar. Será que isso acontece só comigo? Não. Acho que acontece com todo mundo, né? Ele fala, rapaz, eu tive um sonho essa noite, não lembro direito, não é? Não é verdade? Só que Deus fez com que Daniel tivesse a revelação do sonho e a interpretação do sonho. Tudo isso dentro da revelação. Dentre outros exemplos que eu poderia dar para você aqui, do apóstolo Paulo, né, quando Paulo andou lá pelo ano 35 depois de Cristo, quando ele vivia, né, bem próximo ali da morte de Cristo ali, falando e professando de coisas futuras, né, que ele já estava recebendo, que Deus estava revelando para ele, enfim, dentre outros que a gente poderia citar aqui para você hoje. Mas só que nós precisamos, irmãos, ter no nosso coração
o sentimento de que a palavra do Senhor, ela foi inspirada, ela é uma inspiração que Deus deu aos homens através da sua revelação. Alguns episódios, eles estavam ali, como, por exemplo, o próprio profeta Jeremias, vivendo as lamúrias do povo, como, por exemplo, Mateus, que viveu com Cristo, que viveu as histórias que estão ali, como também ele revelou, e a gente já falou aqui, a Moisés, um período que ele não estava, mas que lhe foi revelado através do poder de Deus, para que hoje a gente pudesse ter isso como base de fé e entender que Deus é poderoso. Até aqui, amém, gente? Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Aí a gente parte para o segundo tópico. Mas como compreender toda esse volume de informação que aí a gente já estudou? A Bíblia, ela teve aproximadamente quantos escritores? Pode abrir e falar. Cerca de 40. Num período de quanto tempo? Esqueci. Quem souber pode falar, gente. Em torno de 1.500 anos. Rafael respondeu ali. Como entender que isso tudo, 40 pessoas diferentes, em tempos diferentes, épocas diferentes, momentos diferentes, anos diferentes, né? Hoje, se você pegar a tua época por exemplo, de adolescente, para a época do teu filho, ou quem é filho, para a época do teu pai, são tempos completamente diferentes. E isso a gente está falando de 20 anos, 30 anos, não sei, né? De quanto tempo exatamente da diferença da sua adolescência para a adolescência do seu pai ou dos seus filhos. Imagine o período interbíblico, né? De aproximadamente 1.500 anos. Imagine o primeiro livro. E aqui vai uma pergunta, até uma curiosidade, para você que não sabe, você saber. Qual foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito? Qual foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito? John Lennon. Jó. Jó, que isso, Arão. Essa estava na ponta da língua, hein? Data-se que o livro de Jó foi o primeiro livro, né? Foi o livro mais antigo a ser escrito. Aí você imagina, desde o tempo de Jó até os últimos livros, que são os do Novo Testamento, que foram escritos, né? Nesse período de aproximadamente, aí já quase beirando os 1.500 anos. Ao seu sincronismo, a sua unidade, ser uníssono, uma coisa só. Isso aí, gente, só pode ser algo divino. Só pode ser algo divino. Só pode ser algo poderoso de Deus. E aí a gente vê o quê? A harmonia que existe na palavra do Senhor. A existência da Bíblia até os nossos dias, ela pode ser explicada como um milagre. É um milagre. É um milagre. Porque nelas há 66 livros, como a gente viu, 40 escritores, um período de aproximadamente 15 séculos, de 15 a 16 séculos, de homens que, na maioria dos casos, não se conheciam, não se conheceram, eram de lugares diferentes. A Bíblia foi escrita em 3 continentes diferentes e em 2 línguas diferentes. Como é que depois, quando se junta isso tudo, dá o resultado que é a Bíblia? Isso é Deus. A gente entende que, devido a essas distâncias, em muitos casos, os autores nada sabiam um do outro, né? Não conheciam, não sabiam o que já havia sido escrito, não sabiam o que haveria de ser escrito. Muitas das vezes,
um escritor iniciava um assunto e séculos depois o outro escritor vinha e completava com tanta riqueza de detalhe que somente um livro que é escrito pelo próprio Deus poderia ter. Por exemplo, qual era qual era a forma que eles poderiam casar o exemplo do livro de Daniel com o livro de Apocalipse, escrito séculos depois um do outro, se não fosse a harmonia que Deus dava, né? E sendo ele o próprio escritor, porque só conhece a sua obra, só conhece a sua cria quem o cria. E isso aí é de fato. É igual quando uma mãe, quando um pai fala do filho. O pai conhece o filho, né? A mãe conhece o filho. Ah, eu conheço a minha cria. Usa às vezes até esse termo, né? Ah, eu conheço minha cria, eu sei. Ah, tô com dor de barriga. Não é dor de barriga, não. Prisão de ventre. Toma esse remedinho aqui que vai melhorar. Não é assim que às vezes acontece? Então, é exatamente isso. Deus, ele conhece. Por que conhece? Porque foi ele que fez. Foi ele quem criou. Foi ele que gerou toda essa harmonia. Então, obviamente, Daniel casaria com Apocalipse. Obviamente, Isaías, 700 anos antes, escreveria sobre Jesus. E isso é porque o próprio Deus é quem dá essa harmonia. A gente precisa compreender alguns pormenores dessa harmonia, né? A Bíblia, ela é inspirada por Deus, a gente crê nisso. Ela tem autoridade de Deus, porque foi o próprio Deus quem a escreveu. A gente aprende e entende que, no que diz respeito aos escritores, as condições, as circunstâncias e as razões que depois vão trazer essa harmonia, mostram que Deus, ele tem uma ação muito mais poderosa que a gente imagina. A gente crê muito no que está escrito na Bíblia, mas para a Bíblia ser escrita e juntada e hoje ter chegado até nós, é algo muito mais poderoso. Isso é um grande milagre. A gente vê nisso a ação do Espírito Santo, a gente vê nisso a ação do próprio Deus, da Trindade, né? Lá na frente a gente vai estudar sobre a Trindade também, que ela vai trazer essa unidade em tudo isso. Mas há algo interessante, por exemplo, sobre os escritores. Foram homens de todas as atividades, eram homens que tinham uma diversidade de estilos que a gente encontra na Bíblia. Por exemplo, Moisés era um príncipe, foi um príncipe, né, do Egito, foi legislador e foi um grande general, foi um guerreiro. Josué foi um grande comandante. Davi e Salomão eram reis e eram poetas. Daniel era ministro de Estado. Pedro, Tiago, João eram pescadores. Zacarias, Jeremias eram sacerdotes e eram profetas. Amós era um homem do campo que cuidava de gado. Mateus era um funcionário público. Paulo era um teólogo e um erudito. E assim vai embora. Deus, isso nos demonstra que Deus, ele não escolhe um seleto grupo de pessoas para a sua obra. Assim como ele escolheu para escrever a sua palavra, ele também, nos nossos dias, ele escolhe quem está disponível e deseja fazer a sua vontade. Eu acredito que, se não todos, quase todos já assistiram a série The Chosen, né? Essa série, ela retrata, talvez de uma forma muito boa, essa pluralidade de como Deus, ele chamava um, como ele chamava outro, como o cara que era publicano, o cara que era cobrador de impostos era tão importante quanto o outro que era pescador, que era importante também como aquele que era médico. Olha só que coisa tremenda. Eles vão chamando todos, trazendo todos para perto. E ele consegue fazer com que a fala de um médico e a fala de um pescador
sejam tão uníssonas para poder formar a palavra de Deus. Se eu perguntasse para você, você conversando, por exemplo, com um médico, o médico, ele fala Jesus? Falaria? Não. Mas um pescador poderia falar assim, não poderia? Talvez alguém que fosse de pouca instrução. Jesus, isso é um exemplo que eu estou dando, gente. O que eu quero dizer para vocês? Que ele, na verdade, ele usou o cara que falava bem, mas usou o cara que não falava bem. Ele usou o cara que era fiel, mas usou o cara também que negou ele diante da cruz, como foi Pedro. Sabe? Nessa diversidade. E isso é tremendo, é poderoso. Outra coisa importante, primeiro, os escritores. Segundo, as condições. Não houve uniformidade. Assim como não tinha nos escritores, também não tinham nas condições, na composição dos livros da Bíblia. Por exemplo, Moisés ele escreve o Pentateuco nas paragens do deserto. Enquanto o povo estava caminhando no deserto em direção à terra prometida, foi o período que Moisés estava lá escrevendo. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e tal, né? Foi nesse período, no deserto. Quando a gente pega, por exemplo, Jeremias, quando ele escreve seus escritos, ele estava em trevas. Como assim, pastor? Ele estava num calabouço, nas trevas, escuridão, tudo escuro, sujidade, numa masmorra, sabe? Alguns teólogos que vão dizer que Jeremias tinha lama até o peito. Não me pergunte como, que eu também não sei, mas como ele conseguiu escrever tantas coisas nessas condições. Já parou para pensar? Um estava no deserto, o outro estava dentro de uma masmorra. Davi já não. Davi talvez poderia ser alguém que a gente poderia não. Ele teve inspiração. Por quê? Porque Davi estava nas verdes colinas do campo, né? Quando ele estava no campo, estava lá dizendo: ó, minha alma, porque está abatida dentro de mim e tal. Ou então vai dizer lá algum outro salmo, né? Salmo de Davi: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Olha como as condições elas eram diferentes. O apóstolo Paulo escreve em prisões. A maioria dos escritos do apóstolo Paulo, que hoje a gente vê, foi o maior missionário, né, depois de Jesus, foi o apóstolo Paulo, que ela escreveu nas prisões, estava preso. E dentre outros que a gente poderia citar aqui, né, o João, que a gente citou, que estava na ilha de Pátimo, queimado, sozinho, numa ilha vulcânica e cheia de serpente, mas mesmo assim recebeu a palavra de Deus. Então, primeiro, os escritores; segundo, as condições; terceiro, as circunstâncias. As circunstâncias em que os 66 livros da Bíblia foram escritos também foram das mais diferentes que você possa imaginar, né? Davi, ele escreve parte de seus escritos nas Campinas e outras partes ele estava no meio de uma guerra, né? No meio de uma batalha, estava fugindo de alguém, fugindo de Saul, fugindo dos inimigos, ou estava indo lutar com os amalequitas, ou estava voltando de Ziclac, ou chegando em Ziclac. Então, as circunstâncias também eram diferentes. Salomão escreveu os provérbios dele, o quê? Na calma, na paz. Talvez dentro de um lugar pensativo, pensando, é isso aqui, é legal. Qual é o caminho de um navio no mar? Qual é o caminho de uma largatixa na parede? Como não sabemos nem o caminho no mar
de um navio, nem o caminho de uma lagartixa da parede, assim também é o nosso Deus, né? Que é como o vento, que a gente não sabe da onde vem e nem para onde vai, naquela calmaria, né? Outros profetas escreveram em mais profunda tristeza. Por exemplo, Josué, quando ele escreve, ele estava alegre, mas quando Jeremias escreveu, ele estava triste e chorava amargamente. Então, circunstâncias diferentes. Quarto, razão. Qual a razão da harmonia e da unidade? Se a Bíblia fosse um livro puramente humano, e entenda isso aqui, e escreva da forma que você entender, tá bom? Isso aqui é importante. Se a Bíblia fosse um livro puramente humano, a sua composição seria inexplicável. Não tinha como explicar. Como é que vai explicar? Não tem. 40 pessoas, 1.500 anos, um separando do outro, e juntar, falar a mesma coisa, não tem como explicar isso. Suponhamos que 40 dos melhores escritores do mundo atual, a gente poderia falar aí, né? Vamos misturar aqui tanto evangélicos quanto os caras de fora aí, escritores, tá? Não estou falando que são bons, mas vamos dizer que os caras juntassem eles. Por exemplo, se juntasse aí dos cristãos, Silas Malafaia, outro que o pessoal gosta muito, Tiago Brunet, outro que o pessoal gosta muito, que faz até uns vídeos, como é que é o nome dele? O de óculos, David Leonardo. Se juntassem com eles, Silas Malafaia, Tiago Brunet, David Leonardo, aí vamos botar agora outros de fora, Augusto Cury, vamos botar outro aí de fora. Sei lá, irmão. Acho que já deu para tu entender. Não teria como a gente explicar como pessoas que são diferentes, que escrevem de formas diferentes, poderiam se organizar de uma forma a se entender aquilo que a palavra de Deus precisa falar ao nosso coração. Todo mundo, se pegasse esses caras, né, os 40 melhores atuais, colocasse eles em lugares isolados e falasse assim para eles, escreva aí, escreva qualquer coisa aí, dificilmente eles falariam do mesmo assunto, da mesma direção, cada um ia contar um conto, o outro ia contar uma história, o outro ia falar da sua própria vida, e quando juntasse tudo seria maior confusão, mas a palavra não, a palavra ela foi certeira, a palavra ela veio como algo poderoso mesmo, porque ela foi criada pelo nosso Deus, o Todo-Poderoso. Quando a gente vê isso, a gente precisa entender que para algumas pessoas que precisem, a gente dá, a gente acredita. Mas se alguém precisar, a gente consegue dar algumas provas da inspiração da Bíblia. Existe isso, pastor? Existe. E da própria Bíblia, ela dá prova de si. É interessante que a Bíblia, ela não precisa pegar um livro para se ler junto com a Bíblia, porque a Bíblia, ela se completa. Ela mesmo dá prova de si. Por exemplo, hoje, se a gente fosse pegar os Mormons têm o seu próprio livro, né? O livro dos Mormons, que se estuda correlacionado com a Bíblia. Se a gente pegasse, por exemplo, acho que os testemunhos de Jeová, que são da Ellen White, né? Ellen White, que é os testemunhos de Jeová, eles têm a Bíblia, usam a Bíblia, mas a Bíblia ela precisa ser estudada com os seus próprios livros, né? Com os escritos de Ellen White. Se a gente pegar os Mormons, eles acreditam que Moroni, o anjo Moroni, entregou a revelação a Joseph Smith, e ele que teve a revelação, que esteve junto com o anjo Moroni, escreveu um livro, e esse livro, que é o livro da profecia que eles dizem, deve ser estudado junto com a Bíblia, consoante. Só que nós não cremos assim. Nós cremos que a Bíblia ela é poderosa
para trazer sobre nós, ela por si só, tudo aquilo que a gente precisa. Você não precisa ter um livro a consoante para trazer para ler junto, você não precisa ter nada, porque a Bíblia própria, ela mesma se completa, né? Então, a gente tem essas provas que a própria Bíblia nos dá. E uma delas é o próprio Jesus dando referência acerca da Bíblia, né? A gente vai ver que Jesus leu, óbvio que Jesus não leu a Bíblia como a gente conhece hoje, mas Jesus leu os rolos, leu sobre os profetas, ele leu o que escreveu Isaías. Inclusive, uma das ministrações de Jesus dentro do templo foi pregando o que o profeta Isaías havia escrito, né? Então, Jesus, ele leu Lucas 4,16, só anota aí para você ler depois, tá? Vou falar, ó. Jesus, ele leu Lucas 4,16 ao 20. Jesus ensinou-a, Lucas 24, versículo 27. Chamou-a de palavra de Deus, Marcos 7, 13. E cumpriu-a, Lucas 24, 44. E essa última referência, ela é maravilhosa, porque é onde Jesus ele apresenta sua aprovação em toda a escritura do Antigo Testamento. Pois a lei, os salmos e os profetas eram 3 divisões da Bíblia em que o Novo Testamento ainda estava sendo formado. Então ele traz, né, toda essa afirmação do que havia no Antigo Testamento para o Novo Testamento. Então, é por isso que a gente não crê que o Novo Testamento e o Velho Testamento podem ser estudadas juntas, separadas. Não, é tudo uma coisa só, né? No sentido, a gente crê tanto no Antigo quanto a gente crê no Novo. Não somos como os muçulmanos. Os muçulmanos, eles só acreditam como palavra de Deus o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Por exemplo, se você pegar a Torá, que é o que eles usam, é exatamente os 5 primeiros livros da Bíblia. E os demais, pastor, os demais, eles não acreditam. Eles não acreditam como sendo a palavra de Deus. Beleza, pessoal? Até aqui tudo bem? Vamos lá, então. Continuando. O testemunho do Espírito Santo, né, que ele atesta a palavra como a palavra de Deus, né? O cumprimento fiel das profecias, a gente vê muitos textos, e aqui vale até, deixa eu até beber uma água aqui, vale até dizer que uma das profecias bíblicas que mais me deixou assim, ó, boca aberta, eu lembro que foi no ano de 2001, que eu era um jovem adolescente. Um jovem adolescente, quando as Torres Gêmeas foram atacadas pelo grupo do senhor Osama Bin Laden. Se eu perguntasse para vocês, quase todo mundo lembra disso. John Lennon em 2001 tinha quantos anos, John Lennon? Acho que é o mais novo aqui. Já era nascido, mano? Pastor, eu era adolescente, eu era novinho, tinha uns 7 anos, não lembro. Tu nasceu em que ano? Em 98. 98? Então tu não vai lembrar. Mas eu vou perguntar aqui, ó. Eu quero perguntar isso aqui. Diogo, você lembra onde que você estava no dia do acidente das Torres Gêmeas? Sim, lembro sim. Estava na escola. Morava no Espanhol, em Teresópolis ali. Aí tu ouviu falar sobre isso, né? Ah, apareceu na Globo, né? Aquela musiquinha. Tá, 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 tá. Varão que assiste Globo aí. Aí, Eduardo. Assistia. Exatamente. A gente sempre lembra, né? Por exemplo, Josimar, tu lembra onde que tu estava, Josimar? Lembro não. Que isso, Josimar? Só você mesmo. Estava desligado do mundo, né, Varão? Eduardo, lembra? Estava no Rio trabalhando. Mas tu lembra quando aconteceu? A data especificamente, não.
Não a data em si, mas tu lembra quando alguém falou contigo, rapaz, o avião lá caiu, matou. Lembro, isso eu lembro. Irmã Regiane, lembra? Lembro, estava em casa na época, a gente morava no Espanhol e eu estava em casa esse dia. Olha aí. Eu tô forçando a mente de vocês porque é importante o que eu vou falar aqui com vocês. Lídia, lembra? Minha amada. Lembro. Estava com a televisão ligada. Carolina era um bebezinho, estava dando mamadeira nela. Na hora que estava. Lembro direitinho. Rafael, lembra? Teu áudio não saiu não, Rafael. Estava em casa? Tá falhando um pouquinho teu áudio aí. Por que eu perguntei e fiz, né, quis que vocês pensassem um pouco acerca disso? Porque isso foi algo marcante, né? E para mim talvez tenha sido, de fato, apesar de ter nascido e criado no Evangelho, ter sido nascido e criado no Evangelho, que eu vi assim, caramba, a palavra de Deus está se cumprindo, porque o que está escrito na Bíblia é o que está acontecendo lá. E quando aconteceu toda aquela situação, os aviões bateram e caiu, né, aqueles prédios e tal, alguém começou a postar, ó, a palavra de Deus está se cumprindo. A palavra de Deus, o que a palavra de Deus, né, tem a ver com os Estados Unidos? O que a palavra de Deus tem a ver com Osama Bin Laden? O que a palavra de Deus tem a ver com essa situação que está acontecendo? Quer ver? Aí foi lá. Aí olha só o que diz a palavra do Senhor. Se você quiser aí, abrir aí, Sofonias, e nós vamos ler a Bíblia e vamos ver se isso aqui não retrata o que eu estou falando para vocês aqui. Sofonias, capítulo de número 1. Deixa eu ver o versículo aqui. Versículo de número 14. Olha só o que diz a palavra. O grande dia do Senhor está próximo e logo vem. Ouçam, o dia do Senhor será amargo, até os guerreiros gritarão. Olha o que aqui já começa, mas olha o que continua dizendo o texto. Aquele dia será um dia de ira, um dia de aflição e de angústia, dia de sofrimento, dia de ruína, dia de trevas, dia de escuridão, dia de nuvens e negridão, dias de toque de trombetas, gritos de guerra contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Quando eu vi esse texto, eu falei, caramba, retrata exatamente o que aconteceu naquele dia, né? Quando o dia, né, as pessoas que estavam ali em torno das torres, né, aquelas imagens que você vê na televisão, né, muita poeira caindo, muita desolação, gente correndo para um lado para o outro, os guerreiros, né, que vão dizer aqui que gritarão, quantos bombeiros morreram ali, quantos policiais morreram ali, pessoas, né, que eram aguerridas na função que estavam fazendo. Foi um dia de angústia? Foi. Foi um dia de aflição? Óbvio que foi. Foi um dia de sofrimento? Sim. Foi um dia de ruína? Foi, irmão. Foi o dia que o mundo inteiro parou e geralmente a gente, olha só, né, a maioria de nós aqui lembrou o que estava fazendo nesse dia, porque foi algo marcante, né? E foi algo de escuridão, dia de nuvens estranhas, foi um dia esquisito, né? Eu lembro que eu era bem pequeno, mas era um dia esquisito, um dia estranho, mesmo a gente longe, mesmo a gente não tendo sido afetado diretamente, mas a gente falou, nossa, que dia estranho. E foi um dia, como diz o versículo 16, dia de toques de trombetas, né? Alaridos, sirene para todo lado, né? Aquelas buzinas,
grandes de toques de guerra, né? Tocando ali contra as cidades fortificadas. Quem podia imaginar que um país como os Estados Unidos, que já era primeiro mundo, poderia ser atacado dessa forma? Quem poderia imaginar que as maiores torres do mundo na época pudessem ser atingidas da forma que foi? Porém, nada mais, nada menos do que a revelação que foi dada ao profeta Sofonias estava se cumprindo no ano de 2001. Que coisa forte, né? Isso é um texto da palavra de Deus. Óbvio que se a gente for pegar outros, a gente vai ver vários textos que estão se cumprindo. Então, a palavra é verdadeira, pessoal. A palavra, ela é poderosa e, de fato, tudo que nela está contido, tudo que nela está escrito vai se cumprir. Aí o texto, né, vai dizer, olha só, continuando o verso 17: trarei aflição aos homens, e andarão como fossem cegos. Que mais tu via? Gente assim, meio abobalhado na rua, sem entender o que tinha acontecido, né? O sangue deles será derramado como poeira, e suas entranhas como lixo. Nem sua prata e nem seu ouro poderão os livrar. Olha que coisa poderosa, né? Que coisa forte. E é, sem sombra de dúvida, na minha opinião, uma comprovação de que a palavra de Deus era verdadeira. Dentre outras, como a gente poderia, né, citar, a gente vê as pestes, a gente vê as doenças, né, que têm surgido no nosso mundo atual, que têm se entranhado no meio da população, a mente perversa das pessoas, né, como a gente vê em Tiago, por exemplo. Tiago, ele fala que existe a inteligência para o mal, homens que maquinam o mal, que da mesma forma existem pessoas que Deus dá sabedoria e inteligência para fazerem coisas boas, existem pessoas que têm a inteligência para fazer coisas ruins, para fazer coisas maus, e isso é o cumprimento da palavra de Deus a cada dia, cada vez mais, sobre a nossa vida. Para a gente concluir essa parte hoje, né, ainda falando sobre isso, qual foi o efeito da Bíblia nos povos? A influência da Bíblia nas pessoas e nas nações. Quando a gente fala a influência da Bíblia sobre a vida de uma pessoa, teve um grande escritor, Meyer, um comentador, na verdade, de devocionais bíblicas, ele vai dizer, ó, o melhor argumento em favor da Bíblia é o caráter que ele forma. Quem segue a Bíblia de uma forma coerente não tem como ter um caráter deturpado. Pode observar, quem tem o caráter deturpado, quem tem a mente deturpada, de todos os sentidos possíveis, no sentido da palavra. A pessoa que é um maníaco, né? Vamos dizer, numa forma de fácil compreensão, pode reparar, é alguém que não está firmado na palavra de Deus. Porque quem conhece de fato a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor, ele vai ter um caráter diferenciado. Não é que ele vai ser melhor do que as outras pessoas, mas ele vai ter uma compreensão do que é pecado, do que é errado, do que é certo, né? Das coisas que ele precisa fazer para ele ser alguém melhor, das coisas que ele precisa fazer para que a sua família seja uma boa família, seu filho seja um bom filho, a esposa seja uma boa esposa, e isso é exatamente em detrimento da palavra de Deus. Quando há a palavra de Deus no coração de alguém, na vida de alguém, esse alguém é diferente. Pode reparar nas pessoas mais antigas, né? A gente que mora aqui mais para o lado interior,
e até quem mora na cidade também, vai sempre lembrar de alguém que talvez não tinha muito dinheiro, que talvez não tinha muitas condições, mas era alguém de um caráter inabalável. Por quê? Porque acreditava em Deus. Não, minha filha, isso aí não é certo, não. Deus não gosta disso, não. Não é assim? Né? Alguém, não, meu filho, isso aqui não. Isso aí não, porque Deus não gosta dessas coisas. Né? Deus se entristece com isso. Isso é o quê? São pessoas que têm o seu caráter firmado na palavra de Deus. São pessoas diferenciadas. Então, quando o escritor Meia ele vai falar, ele vai dizer, ó, o melhor argumento em favor da Bíblia é o caráter que ele forma. Pessoas diferenciadas. Pessoas que não estão alienadas com seus pecados, com suas com seus dilemas, mas ele acredita e confia com o que a palavra de Deus ela diz e vai se cumprir na sua vida. Então, em detrimento das pessoas, na influência sobre pessoas, é isso que ela forma, pessoas diferenciadas. É por isso que a gente procura ensinar para os nossos filhos, é por isso que a gente na igreja procura ensinar de uma forma mais genuína e mais pura possível a palavra de Deus. Por quê? Porque quem está firmado na palavra de Deus, ela não vai ter dificuldade na sua vida. Dificuldade no sentido de conseguir ultrapassar as lutas, os problemas, né? Tem gente que quando vem uma luta, um problema, ele trava, ele para. E por que trava e para? Porque ele não confia 100% na palavra do Senhor, ou porque não está firmado 100% na palavra do Senhor. Tem gente que, diante de problemas e lutas, o que ele faz? Desanima, para, olha para trás. Por quê? Porque ele não está firmado na palavra do Senhor. Enquanto a palavra do Senhor diz assim, meu filho, ó, pode passar uma luta, né? De uma forma literal, mais fácil de compreensão. Você pode passar a luta, você pode passar a prova, mas se você confiar e permanecer fiel, você vai alcançar a bênção. Você vai alcançar o milagre. Como foi o texto que eu ontem ministrei, né? Lá na igreja da palavra do Senhor, que está em Gálatas, capítulo de número 6. Ó, Gálatas, capítulo 6, versículo de número 9. Né? E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio ou no tempo certo, a gente vai colher bênçãos, se não desanimarmos. Então, quando a gente confia, acredita e vai até o final, a gente alcança as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Né? Então, quando a gente olha para a Bíblia Sagrada e olha sobre a sua influência sobre povos, a gente vê um pouco da condição de pessoas sem a Bíblia. Sem a Bíblia. Por exemplo, quando a gente olha para os gregos, dentre os povos antigos, foram os mais cultos, que a gente vê falar até hoje de seus filósofos, os homens mais célebres e influentes de todos os tempos eram gregos. Né? No entanto, a grandiosa cultura grega e seus livros, sem conta, sem falar diretamente, eles sempre falam sobre a sua impureza, a sua idolatria, fala sobre o que prevaleceu sobre eles naquele tempo. Até hoje a gente vê o deus grego, né, que até quando se refere a um homem bonito, se fala, nossa, é um deus grego. Não é assim que às vezes as pessoas se referem? Por quê? Porque faz a alusão a isso, ao corpo humano, né? a deusa Vênus, a deusa Afrodite, né? A deusa pagando sexo, e tudo isso era a influência ou a falta da influência da palavra de Deus. Coríntios, Paulo, o apóstolo Paulo vai falar lá já no seu tempo, quando ele escreve aos irmãos em Coríntios, o que eles estavam sofrendo de influência sobre o templo de Vênus. Vênus, que era um templo que tinha mais de 1000 mulheres que estavam, que eram devotas a essa deusa, né? Ali, e eles
elas eram como guardiões, essas mulheres, e elas obtinham sobre os homens e as pessoas daquele local ali, de Corinto, através da impureza sexual, que hoje a gente poderia dizer da prostituição, né? Todo ganho para aquele templo, para aquela deusa que se chamava Vênus. E olha, de uma forma muito deturpada. Quando a gente olha para os romanos, por exemplo, eles foram muito famosos como legisladores, guerreiros, conquistadores, muitos poetas, né, romanos que eram de Roma. Só que eles foram um dos mais promíscuos que existiram em toda a história. Nem mesmo entre as famílias mais abastadas, nem mesmo das maiores, regularmente, que eram desconhecidas e que eram conhecidas, e até hoje, quando eles encontram muitas coisas de Roma, gravuras, descrições, você vai ver que tem alguns que são até proibidos de ser relatados por causa da promiscuidade que havia entre eles. Cícero, que foi o maior orador romano, ele defendia a fornicação e recomendava a prática do suicídio. Se você for ler, pesquisar, você vai ver isso. E olha só a falta que havia de Deus na vida dessas pessoas. Catão, o censor, que era tido como o mais perfeito modelo de virtude, foi réu de prostituição, era aprisionado na prostituição e na embriaguez. E ele praticou e incentivava o suicídio de forma aberta. E, enfim, dentre outras também que pensavam da mesma forma. A Bíblia, pessoal, ela é uma fonte inesgotável. E por isso que pessoas e países que não têm Deus como a sua diretriz são países que sofrem mais. Você já parou para perceber como os Estados Unidos é um país abençoado? Como tem sido um país abençoado? E mesmo com todas as dificuldades que eles têm, pode reparar, todo presidente que entra lá, eles têm algum vínculo ou alguma diretriz cristã protestante, cristã evangélica, né? Os presbiterianos, os batistas que passaram por lá, que fizeram história lá, né? A gente vai ver os grandes presidentes, dos mais antigos, por mais que eles tivessem, e alguns dizem, né, que tinham vínculo com a maçonaria, eles eram cristãos, professavam essa fé, a fé cristã, né? A crença em Deus, a crença no Senhor, acreditavam na Bíblia, milagres aconteciam. A gente vê dos grandes cantores que têm e tinham e tiveram nos Estados Unidos, a maioria deles eram cristãos, passaram pela igreja. Há tempos atrás, a gente assistiu o filme de Elvis Presley. Eu não sei se você já assistiu esse filme, mas vale você assistir e você entender que a história dele se inicia através da igreja. Um cara que se inicia acreditando em Deus, a sua mãe levava ele para a igreja, mas o tempo vai passando, as coisas vão mudando. No final da sua carreira, ele quis voltar, gravou várias canções que hoje a gente às vezes nem denota, mas são canções cristãs, canções que levam esse cunho cristão, mas mesmo assim morrem, né, de uma forma triste. Era tão rico, era tão bom naquilo que fazia, era um bom cantor, mas um cara que morreu sozinho, né? E sem a oportunidade, olha que coisa tremenda, sem a oportunidade de poder cantar fora do seu país. Eram poucos estados que ele cantava fora dos Estados Unidos. O cara nunca fez um show fora dos Estados Unidos, sabe? Foi uma vida muito triste,
mas de pessoas, assim, ele, como tantos outros, que tinham um cunho cristão, que tinham um cunho, né? Então, a Bíblia, a palavra do Senhor, ela traz para quem quer, isso para quem deseja, uma bênção inesgotável, sem fim. Sempre tem a bênção, sempre tem um milagre, sabe? Sempre tem algo poderoso de Deus para ser derramado. O tempo não é capaz de afetar a Bíblia. Em mais de 20 séculos, o homem não pôde e não conseguiu mudar nada, sabe? Mudar nada, porque ela é muito poderosa. Se a Bíblia ela fosse de origem humana, ela talvez hoje estivesse desatualizada. Mas você pode ver que como ela é algo de Deus, em todos esses anos que passaram, ela sempre continua atual, sempre atual, sempre atual. A Bíblia, ela foi escrita, né, para nós há cerca de mais de 3.500 anos, contando todas as suas histórias, sabe? Em todo o seu conjunto. Há 2.000 anos, aproximadamente, 1.900, no máximo, foi aonde seus últimos escritos foram escritos. Há aproximadamente 700, 800 anos é que nós chegamos ao cânon, né, que a gente chama de cânon sagrado, que é o que a gente tem hoje como os 66 livros que nós acreditamos, né, e existem os livros apócrifos também, que são tidos na Igreja Católica como para eles que têm inspiração, e a gente acredita que são livros que não tiveram inspiração. E por que não tiveram inspiração? Porque foram escritos no período interbíblico, no período que nós, cristãos, evangélicos, protestantes, né, que viemos com esse entendimento desde lá de Martinho Lutero, na Alemanha, a gente acredita que foram livros escritos num período que não havia inspiração bíblica, que Deus já havia cerrado, que Deus já havia fechado, aonde eles acreditam que mesmo nesse tempo Deus continua falando, e a gente não acredita assim. Apesar de serem belas histórias, né? Como existem histórias e a gente lê em quadrinhos, filme que a gente acha legal, as histórias, por exemplo, se você lê a história dos Macabeus, é uma história muito bonita e até emocionante. Está na Bíblia Católica, mas a gente não acredita que seja uma inspiração divina. Como existe lá também o livro, enfim, outros livros que tem lá, são 7 a mais que tem na Igreja Católica. A gente não crê como ela sendo, né, inspiração divina. Então, é algo que está atual. A Bíblia é algo atual. E nos nossos dias, na nossa atualidade, ela nunca vai se tornar, irmãos, um livro antigo. Apesar de ter muita coisa antiga, mas ela nunca é antiga. Você pode ler que a gente prega sobre ela, nós estamos aprendendo sobre ela, e ela sempre tem algo novo para nos mostrar. Ela sempre tem algo novo para poder trazer para a gente. Ela sempre tem algo novo para poder nos revelar. Ela é tão atual como o dia de amanhã. Sua mensagem, que é antiga, que é milenar, satisfaz a criança, da criança ao idoso. A Bíblia ela pode ser ensinada para criança, ela pode ser ensinada para jovem, ela pode ser ensinada para um adulto e pode ser ensinada para um idoso. Enquanto tem livros que só servem para criança, não é assim? Tem livro que só serve para o adulto, tem livro que só serve para o idoso, tem livro que só... Não, a Bíblia serve para todos, para você ver como é que ela é uma palavra atual. A Bíblia, ela pode ser lida várias vezes, pode ser lida diversas vezes, e nessas diversas vezes a gente nunca vai chegar ao ponto de dizer, bom, já conheço tudo, já posso ir para a próxima fase. Igual videogame, quando você vira a fase, quando você chega no mestre,
pá, você vence o mestrão lá, acabou, vem, tu até esquece da fita, até esquece do jogo. Por quê? Porque já foi. A Bíblia não. A Bíblia você volta lá, vai ter uma coisa nova. Daqui a um mês, você lê de novo, você entende uma outra coisa nova. Daqui a um ano, você vai ler o mesmo texto, uma coisa nova. Daqui a pouco, você leu a palavra e daqui a pouco o irmão falou o texto na igreja, leu o mesmo texto e você aprendeu uma coisa nova. Então, a Bíblia, ela é um poço sem fim, é um poço profundo que a gente nunca vai achar, né, o fundo desse poço. A gente já leu muitas vezes, por exemplo, João 3,16, porque Deus ama o mundo de tal maneira. A gente já leu diversas vezes, Salmo 23, Senhor, meu pastor, nada me faltará. A gente já leu tantos outros textos da palavra do Senhor e a gente descobre sempre algo novo, sempre algo poderoso. E depois de mais de 2000 anos, a Bíblia ainda continua sendo atual, sabe? Através de tudo que nós aprendemos na Bíblia, quando nós passamos isso para frente, esse conhecimento para frente, nós estamos demonstrando aos outros o poder de Deus sobre nós através da palavra, através daquilo que ele tem para nós, independente de raça, independente de cor, independente de classe social, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, sempre nos ensina algo poderoso. A Bíblia é algo superior, como eu estou sempre enfatizando isso aqui, porque nós vamos debater muito mais ainda para frente aí, gente, quando a gente começar a entrar em assuntos diretos. Aqui a gente está falando de uma forma geral, mas quando a gente começar a entrar em assuntos diretos, como, por exemplo, escatologia, quando a gente começar a entrar em assuntos diretos, como epístolas gerais, como até profetas maiores e menores, quando a gente começar a esmiuçar o texto, a gente precisa entender que a Bíblia, em toda a sua composição, ela é superior a tudo que a gente possa imaginar. A superioridade da Bíblia em relação aos demais livros e também a sua composição, sabe? É muito interessante a gente comparar alguns pontos de ensinos da Bíblia, como, por exemplo, os ensinos de Buda, os ensinos de Confúcio, de Sócrates, de Solon, de Marco Aurélio, que foram outros grandes ensinadores, né, que queriam propagar algum tipo de pensamento sobrenatural, vamos dizer assim, e religioso. Os ensinos da Bíblia superam a todos os ensinos que esses homens eles tentaram ensinar, sabe? Com pontos inimagináveis. E aqui a gente pode destacar alguns, para a gente encerrar hoje. Vou destacar só 2 aqui, para a gente encerrar já. Tem gente ali que está tremendo de frio, tá assim, ó, meu Deus, que frio. Tá gelado. Se bem que não tá frio, não, tá, Diogo? Não tá sentindo frio, não, né? Tá um pouquinho, né? A Bíblia, ela contém apenas a verdade. É o que a gente começou perguntando, né? A Bíblia, ela contém apenas a verdade. Isto que não acontece com os demais livros, né? Qualquer outro livro. Se a gente pudesse reunir todos os grandes pensadores de literatura antiga, como eu disse aqui, Buda, Confúcio, Sócrates, esses caras, né, que fundaram algum tipo de religião, toda a literatura antiga, moderna, se a gente reunisse, né, todos eles, colocássemos toda a verdade selecionada em um único livro, ainda assim, jamais substituiria a palavra de Deus, a Bíblia. Ela pode ser conduzida num bolso de um paletó, todavia, apenas a verdade deste pequeno livro, que é a palavra do Senhor. Ele vai trazer uma mudança gigantesca para a vida de pessoas. Por isso que mesmo quando é aquele pequenininho, hoje a gente vê bem menos, ou quase nada, né? Mas até há poucos anos atrás a gente vê muito Novo Testamento, aqueles pequenininhos, azulzinho.
aquilo era que era dos missionários da última hora, eu acho, se não me engano, que eram quem distribuíam. Aquilo ali, irmãos, era e é uma arma poderosa, porque pode mudar a vida de muita gente. A palavra do Senhor, ela tem o poder de transformar vidas, tem o poder de transformar pensamentos. E como a gente pode explicar isso, né, de uma forma racional? Alguém lê um texto da palavra do Senhor, da Bíblia Sagrada, e ter uma vida transformada. Alguém que vivia em pecado, agora quer seguir a Bíblia. Alguém que fazia coisa errada, agora quer seguir os ensinos da palavra de Deus. Isso é uma coisa que a resposta racional não existe, não tem como, se não for algo divino, se não for algo de Deus, se não for o próprio Deus. Por quê? Porque nessa palavra ela só contém verdade. Essa palavra ela não veio do homem, esse livro não veio do homem, esse livro ele veio de Deus. E segundo, a Bíblia contém só verdade. Parece até uma jactância, né? Uma redundância. A Bíblia contém apenas verdade. E segundo, a Bíblia contém só verdade. Se há mentiras na Bíblia, como a gente diz lá como eu disse para vocês lá no começo, as mentiras não são da Bíblia. Conseguiu entender? Se tem mentira, a mentira não é da Bíblia. Se tem mentira, é porque foram registradas mentiras de outras pessoas. Os livros, os demais livros, elas contêm verdades misturadas com mentiras ou com erros. Você vai ver, por exemplo, até as novelas que fazem hoje da Bíblia, eles colocam lá, né, que é baseado na palavra de Deus, mas contém alguns momentos fictícios. Aí eles inventam porção de personagens que não existem na Bíblia para tentar dar uma dramatização naquilo ali. Só que na palavra de Deus não há erros, né? Já reconhecemos que há joias preciosas nos livros dos homens, das pessoas que escrevem livros, né? Como disse um certo escritor chamado Joseph Cook, são joias retiradas da lama, e toda a verdade encontrada em trabalhos humanos, seja do ponto de vista moral, espiritual, acha-se em essência, a base, a verdade na palavra de Deus, a palavra do Senhor, porque nelas só tem verdade. A Bíblia é um livro imparcial. A Bíblia é um livro que, se fosse originado por homens, não poderia ser, não poria descoberto as faltas e falhas dele, né? Quem é que vai querer ficar falando de seus defeitos? Quem é que vai querer ficar contando, para contar uma história bonita, querer contar os seus erros? O homem jamais produziria um livro assim, né? Mas só que, quando a Bíblia foi escrita, toda a honra, toda a glória, ela é dada ao Senhor, ela é dada a Deus, é dada ao nosso Senhor, o Todo-Poderoso. E aí tem uma gama de versículos que eu poderia dizer para você, Jó 17, do 1 ao 14, Jó 27, Salmo 50, do 21 ao 22, Salmo 51, 5, o próprio Davi falando, 1 Coríntios 1, 19 ao 25, enfim. A Bíblia tanto diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, Atos 23 e 22 fala isso, como também revela os seus pecados. Ou seja, mostra o lado bom, mas mostra o lado ruim. É a diferença da Bíblia. Ele mostra o que produziu quando estava fazendo bem, mas mostra o que produziu quando fez o que era errado também, revelando seus pecados, como nós vemos nos livros de Reis, Crônicas e Salmos, contando os erros de Davi. E também no caso da embriaguez de Noé, né? A gente às vezes conhece muita história de Noé, foi o cara que construiu a arca, foi o cara que fez, né, colocou os animais dentro da arca, um grande homem de Deus. Mas Noé também foi um cara que fez algumas coisas erradas, entre elas a sua embriaguez. A gente vê a dissimulação de Abraão, um mentiroso que foi chamado pai da fé.
A gente vê, por exemplo, no caso de Ló, a idolatria, a luxúria que viviam, como também Salomão. Gente, Salomão, vocês sabiam que Salomão morreu destituído da glória de Deus? Um cara que era extremamente sábio, um cara que a gente conhece como o homem mais inteligente, que pediu sabedoria a Deus, que começou da forma correta, mas no fim da vida de Salomão, pertinho do que ele escreveu dos Provérbios, logo depois daquilo ali, o cara morreu destituído. Por quê? Porque mergulhou em pecado, sabe? Mergulhou em pecado. Então a Bíblia ela consegue mostrar a gente essa realidade. Ó, se você fizer o bem, você vai vencer, você vai alcançar. Se você fizer o mal, você vai perder tudo aquilo que de bom você poderia ter, de bom você poderia receber, sabe? E nada disso está escrito na palavra de Deus para que isso possa intimidar a gente, mas isso é para mostrar a cada um de nós e para nos provar como a Bíblia é imparcial. A Bíblia não é o tipo de livro que passa a mão por cima, sabe? Tá bom, tá legal, mas se tiver ruim também, ela vai mostrar, ela vai expor esse mal que você está causando ou você está recebendo. Jamais alguém escreveria um livro para querer contar seus fracassos, né? Então, somente, se não tivessem vitórias. Tem até alguém que talvez queira fazer dessa forma, mas para entendermos que a palavra de Deus ela é soberana sobre a nossa vida, sobre cada um de nós, em tudo aquilo que ele realiza e derrama sobre nós, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Até aqui tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Todo mundo quietinho, né? Tem gente até dormindo. Eduardo já deve ter dormido. Só pode. Pessoal, semana que vem... Varão. Botou até um gorrinho, né? Tá frio, né, Vaza? Aí, Josimar apareceu. Que benção. Isso aí. Glória a Deus. Pessoal, semana que vem, que é a barbinha, né, Josimar? Pintadinha. Grecinho 5, olha lá. Pessoal, semana que vem é a nossa última aula de bibliologia. Tá bom? Seguindo o nosso cronograma aqui, deixa eu só confirmar aqui qual vai ser a nossa próxima matéria. Confirmar aqui. Lembrando que eu vou mandar para vocês também o nosso estudo, tá bom? Ó, vou mandar no grupo aí de novo qual vai ser a nossa próxima matéria. A gente vai estudar sobre o Pentateuco. Isso aí, Pentateuco. Depois nós vamos começar a mesclar, depois do Pentateuco, com o Novo Testamento, tá? Que a gente vai estudando simultâneo. Semana que vem a gente vai encerrar, né, falando sobre a cronologia da Bíblia, tá? É o que John Lennon falou. Qual foi o primeiro? Foi Jó. Mas qual foi o último? Né? Qual foi a sequência que houve? Então, a gente vai estar falando aí um pouquinho sobre isso aí. Beleza, pessoal? Quero aqui, mais uma vez, né, agradecer a todos vocês. Eu sei que, às vezes, né, existem alguns assuntos e algumas aulas que parecem ser cansativas, mas isso é parte do estudo, né? Às vezes a gente já está num dia meio cansativo, um dia corrido, mas o importante é isso aí, né? É a gente poder estar todo mundo junto. Eu fico muito feliz em poder saber e ver que vocês têm reservado parte do tempo de vocês aí para poder estar estudando, aprendendo da palavra do Senhor, e isso aí é muito importante para a glória de Deus. Daqui a pouquinho vou mandar também aqui no grupo para vocês o nosso questionário, tá? Então, quem não mandou o questionário, eu vou dar a oportunidade de vocês mandarem. Por quê? Nós vamos usar os questionários que vocês estão mandando como nota da matéria. Então, quem não mandou o questionário já sabe que vai ficar sem nota, mas ainda dá tempo. Depois dá uma olhadinha aí,
tá? No que você ainda não mandou e manda para a gente poder corrigir junto, dar a nota, tirar alguma dúvida se você tiver, para que a gente possa dar a nota para você do seu trabalho, ok? Vamos agradecer a Deus por mais uma aula que a gente venceu. John Leno pode orar? Posso sim. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, primeiramente, Pai, te agradeço por esse dia, te peço perdão por todos os nossos erros, nossas falhas, nossos pecados. Te agradeço por essa aula, Senhor, meu Deus, te agradeço, Senhor, meu Deus, por nos dar também, sabedoria para poder estar entendendo, Senhor, meu Deus, tudo, grande parte, meu Pai, que é a Bíblia, do que é esse livro tão importante para nós, cujo é o único livro que o autor, que é você, que interage junto com o leitor. Meu Pai, te agradeço muito, muito por nos dar essa proximidade, da gente conseguir, meu Pai, sentir você, da gente conseguir, meu Pai, imaginar você, da gente poder, meu Pai, termos uma intimidade com o autor do livro da Bíblia. Meu Pai, te agradeço por tudo mesmo. Que a semana de todos, meu Pai, possa ser uma bênção, que a gente não venha, meu Pai, se perder por distrações, que a gente venha, meu Pai, estarmos com os olhos focados no Senhor. É isso que eu oro, te agradeço em teu nome. Amém. Amém. Amém, pessoal. Obrigado aí, Deus abençoe John Leno, profeta, e a todos os irmãos aí também, tá bom? Deixa eu encerrar aqui nossa live, iniciar nossa gravação.